SBT, a cara do Brasil. A festa da Transfiguração ajuda os discípulos, ou seja, também nós, a compreender o mistério da cruz e da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, eu sou o Padre Humberto de Freitas Vieira e estou aqui com você fazendo esse nosso programa diário espiritual, meditando e refletindo a santa vontade de Deus. Nós que estamos nesse dia 6 de agosto, terça-feira, e a igreja celebra nesse dia a festa da Transfiguração, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que se mostra todo glorioso aos seus discípulos. Então vamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, meditar a palavra de Deus, para que nós possamos assim nos sentir cada vez mais fortalecidos e animados com a transfiguração de Jesus, continuar vivendo as dificuldades do dia a dia, para que um dia possamos estar plenamente na sua presença e assim ver a glória de Deus manifestar diante de cada um de nós. Meditemos o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam conversando com ele. E quando esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Estavam ainda falando quando apareceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados naqueles dias e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra em todo o mundo a festa da Transfiguração. Como nós acabamos de ouvir aqui na passagem do Evangelho de Lucas, Jesus estava rezando e seu aspecto do seu rosto se transformou e as suas vestes se tornaram resplandecentes, tão brancas. Jesus que estava prestes a entregar a sua vida por todos nós em Jerusalém. Por isso que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus a respeito da morte que ele iria sofrer em Jerusalém. E Jesus, com certeza, também sabendo da dificuldade dos seus discípulos entender e compreender esse fenômeno da morte, do sofrimento dele, levou-os até aquela montanha para mostrar a glória de Deus. Então, a festa da Transfiguração é esse desejo de Deus mostrar para nós que a glória de Deus é infinitamente superior a qualquer tribulação, a qualquer dificuldade que nós possamos passar na nossa vida. Por isso que Jesus não hesita em entregar a sua vida no alto da cruz, porque ele sabe que o reino dos céus, estar na presença do Pai, é muito superior do que a morte que ele vai passar. E Jesus faz isso com certeza para também encorajar os seus discípulos. Interessante perceber que o rosto de Jesus se muda, fica totalmente resplandecente. Se a gente vai olhar também no Antigo Testamento, Moisés, todas as vezes que ele estava na presença de Deus, quando ele conversava com Deus, ele saía então com esse rosto também todo resplandecente, cheio da graça de Deus. Jesus é o novo Moisés. Por isso que também Jesus, ao conversar ali naquele momento, vê toda essa glória, que a roupa de Jesus fica tão branca, o seu rosto também fica brilhante.
Na nuvem, baixa uma nuvem e da nuvem sai a voz de Deus dizendo: este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a sermos discípulos de Jesus. E Jesus nos ensina que nós precisamos também, como ele, enfrentar as dificuldades. Se você que me ouve, você que assiste esse programa agora, está passando por alguma dificuldade, está passando por algum problema, então não se põe a murmurar, não se põe a reclamar, porque isso não vai resolver nada. Mas, pelo contrário, continue a rezar, continue a confiar em Deus, porque como a festa da transfiguração mostra para todos nós, o sofrimento que a gente passa nesse mundo não chega aos pés, não chega a 1% daquilo que Deus tem para oferecer a cada um de nós na vida futura. Nessa vida, muitas das vezes, nós vamos passar por muitas perseguições, muitos momentos difíceis, muitas provações e, com certeza, tudo isso, muitas das vezes, é para nós negarmos a nossa fé, mas nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, precisamos, como Jesus, confiar cada vez mais no Pai. E assim, então, tendo esse apoio do Antigo Testamento, Jesus vai, com muita alegria, entregar a sua vida por todos nós. Que também nós, caríssimos irmãos, no nosso momento de oração, nessa intimidade com Deus, possamos também sair com os nossos rostos resplandecentes, que as pessoas possam olhar para nós e perceber que algo de diferente acontece na nossa vida quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente confia em Deus. É isso que a festa da Transfiguração tem a ensinar a cada um de nós, de estarmos sempre na presença de Deus, mudar a nossa vida, confiar em Deus, para superarmos toda dificuldade que possa se apresentar na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que oração nós podemos apresentar a Deus a partir da reflexão da Palavra de Deus que nós acabamos de ouvir? Possamos rezar mais ou menos assim: Senhor Jesus, o Senhor que passou por esse mistério na sua vida, de realmente se colocar como Filho de Deus, amigo de Deus, o escolhido, e manifestar para nós essa confiança no alto do monte, que também nós, no nosso dia a dia, possamos nos aproximar de Ti como amigos, e assim na oração também os nossos rostos possam resplandecer, para que nós possamos levar esse Jesus aos nossos irmãos e irmãs. Nesse desejo, Senhor, de estar unido a Ti, superando toda dificuldade, toda tribulação, vamos rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, não ouvir só a palavra de Deus, mas agir, colocar em ação. Ou seja, qual é a atitude que brota da palavra de Deus hoje? Que nós possamos confiar cada vez mais em Deus, que a nossa vida de oração possa ser cada vez mais intensa. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abençoar esta água que você já preparou com tanto carinho, já desde o início do nosso programa. Então vamos implorar a graça de Deus para que, ao usarmos essa água, possamos verdadeiramente sermos verdadeiros discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhando principalmente Jesus na hora da provação, na hora da dificuldade. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19 horas,
Procissão em honra ao Senhor Bom Jesus, saindo da capela Senhor Bom Jesus, logo após Santa Missa. Estamos já nos aproximando do final aqui do nosso programa e eu quero dar então uma bênção especial para todas as crianças, você criança que está nos assistindo, você que acaba de chegar da escola, você que está indo para a escola. Então, pare um momento e vamos participar desse momento de bênção que com certeza Deus deseja abençoar todas as crianças para que elas possam crescer segundo a vontade de Deus, para que as dificuldades desse mundo não atinja também as crianças, mas cada um de nós possamos sempre fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, olhai para as crianças, vossos filhos e filhas pequenos. Derramai sobre elas a vossa bênção, para que cresçam em vosso amor e em vossa sabedoria, e possam alcançar a maturidade da fé, seguindo a Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã, aqui mais uma vez com o nosso programa Diário Espiritual.